Fala, povo, voltando aqui para finalizar. Estamos falando aqui, ó, você que tá perdidão, estamos nas revoltas regenciais, tá? Os dois últimos vídeos, o último vídeo, né? A gente tava falando das revoltas e eu parei na revolta do Rio Grande do Sul, na Guerra dos Farrapos, famosa Guerra dos Farrapos, falando dos porquês dessa guerra. Agora vamos pro resultado final, né? Como que termina isso? Já é o segundo reinado, essa negociação toda, e aí você tem um acordo político. Anota o seguinte, militarmente, a Farroupilha foi derrotada, o movimento foi derrotado. O governo central conseguiu impor uma vitória militar para o pessoal do Sul. Só que não dá para sentar o cacete nesse povo igual o governo central fez com outros povos, com outras revoltas. Porque o movimento lá ele não é um movimento popular. Ele tem populares lutando, mas quem está encabeçando o movimento, quem está liderando o movimento, são as elites do Rio Grande do Sul. E são as elites proprietárias de terra. E ali era um ponto estratégico para o Brasil. Perder o Rio Grande do Sul no movimento de independência seria muito ruim para nós. Para nós não, para ele, né? Para nós, Brasil. Império. Então você tem uma derrota militar, sim, do movimento, mas a Farroupilha tem uma vitória política. Quem faz esse acordo da vitória final, o acordo final, né? É o Duque de Caxias, que conduz um acordo honroso ali entre as elites do Rio Grande do Sul lá, revoltadas e tal, com o governo central. Por que a gente fala que é uma vitória política? Vamos lá. A briga inicial foi por conta da taxa do charque ali, certo? Que era o principal produto deles lá e tinha a ver com toda a economia da região. Por que o Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, é vitoriosa politicamente? Porque no fim das contas, no acordo com o governo central que o Império faz com eles, o governo aceita a taxa que eles querem e vai igualar essa taxa, até melhorar essa taxa com comparação aos concorrentes ali do Uruguai e até da Argentina. Então eles conseguem aquela alteração da tributação do seu principal produto econômico ali da região. Então vitória. Ó, a briga por conta da taxa do charque, beleza, vocês ganharam. Tá? Aí o pessoal do Sul, daí, né, eles vão pensar o seguinte, bom, só que tem outro problema. Aí o governo, o que é? Não é só isso? Não é só a taxa? Não, tem mais coisa. Acontece o seguinte, nós lutando durante 10 anos, muitas pessoas cometeram vários crimes. E como é que fica? O governo agora pode caçar a gente. Então vocês vão ter que se comprometer a dar uma anistia aí para quem estava envolvido no movimento. Imagina, não dá pra gente pegar esses 10 anos de guerra aí e tentar julgar todo mundo pelo que aconteceu, né? Vamos fazer um combinado. Aí o governo aceita. O governo fala, não, beleza, já é o Dom Pedro, né? Vamos, intermédio ali do Duque de Caxias. A gente dá uma anistia geral, então todo mundo que participou do movimento aí não vai... o governo tá negociando com o fazendeiro, cara. Se fosse... Vai o pobre pedir anistia. Vai o pobre falar, eu tava revoltado contra a escravidão, mas eu queria o perdão. Vai o pobre pedir pra você ver. Vai lá, é fazendeiro, é gente forte, famílias importantes, famílias de políticos, estanceiros. Aí o governo fala, não, tudo bem, a gente dá anistia então pro pessoal. Aí o pessoal diz, então, mas tem mais um problema. Qual é? É que esse pessoal aí que tá acompanhando o movimento há 10 anos, né? O pessoal já meio que abandonou suas propriedades, né? Muitos não têm mais onde trabalhar, um pouquinho de coisa que tinha perdeu, principalmente os intermediários mais pobres ali e tal. E aí, assim, tem muitos que foram, né, até muito importantes nos conflitos, ou seja, se formou um exército ali revolucionário. E a gente queria encaixar esse pessoal. Aí o governo brasileiro aceita incorporar essa turma nas Forças Armadas Brasileiras. Não, beleza, a gente contrata então os revoltosos aí para serem das nossas Forças Armadas, serão incorporados no nosso exército, tá bom pra vocês? Vão ter salário, vão ter soldo. Ó, tira a taxa, anistia todo mundo, e o pessoal que se dedicou aí, a gente incorpora aqui no exército aqui. Oh, pô, legal, hein? Mas aí tem mais uma coisa daí, né? A governança, o que é? Nesse tempo, né, que a gente lutou e tudo, a gente contraiu muita dívida, né? Aí o governança, a gente queria ver se o governo brasileiro e o Império, né, não pode assumir a nossa dívida. E para colocar um fim no negócio, para não perder o Sul, o governo assume as dívidas da Farroupilha. Que da hora, mano. Aí o governo tá, né? É estratégico essa região do Sul ali, né? Não sei se você já deu um rolê no Sul, eles não se acham muito parte do Brasil até hoje. E aí, cara, então, beleza, tá feito, vamos assinar. Aí, assim, eu tô
resumindo como se fosse uma reunião só, mas é uma série de acordos. Isso vai de 1844 até 1845, negociando. Em 43 já estava negociando. Tá, que mais que vocês querem? Tem mais um problema daí, né? Tem um problema sério daí. Eles tinham, assim, o Rio Grande do Sul também tinha negros escravizados. E muitos foram colocados nos combates e foi prometido para esses negros, então, que quando eles conseguissem consolidar o movimento de independência e uma república, que essa república não teria escravidão. E aí você tem negros lá lutando pela liberdade. E aí o Rio Grande do Sul fala pro Império, né? E tem um pessoal aí que está lutando pela liberdade, e como é que fica? E aí o governo brasileiro não pode ceder, porque falam, não, peraí, se os caras lutaram pela liberdade e agora a gente baixar a guarda e der a liberdade porque eles lutaram, isso vai pipocar pelo Brasil inteiro. Aí esse é o único ponto que o governo fala, cara, não dá para negociar. Tinha um grupo lá muito famoso, chamava os Lanceiros Negros, e mais ou menos 800 pessoas. Era tipo um pequeno exército dentro do exército da Farroupilha só de negros, cara. E os caras lutando pela liberdade. E aí? Aí o acordo que os caras fazem é uma das maiores vergonhas da história nacional. É uma das maiores vergonhas da história do Brasil. E isso me faz pensar nesse momento que nós estamos vivendo, que, na boa, tem uma galera aí que fica, porque as Forças Armadas e tal, mano, ó, vocês não me enganam, não. Aqui vocês não vão me comprar, não. Porque é o seguinte, cara, vai estudar a história das Forças Armadas no Brasil e ver para que serve, né? Bom, voltando. Olha o que os caras fizeram. Fizeram um acordo com a elite do Sul, né? E fizeram uma emboscada para esses caras. Pegaram lá o acampamento deles, eles estavam numa cidade chamada Porongos. Esse evento ficou conhecido como o Massacre de Porongos, 14 de novembro de 1844. Quase ninguém fala disso. Esses lanceiros negros estavam lá lutando pela liberdade. Os chefes, os líderes, né, da Farroupilha chegam para eles e falam, entreguem suas armas que a gente fez um acordo com o Império e tal. Aí os caras entregam as armas e quando eles estão no acampamento à noite, a elite do Sul sabota os caras e deixa o governo dar todas as informações e todas as condições para que o governo imperial possa fazer um ataque surpresa na noite ali e matar todo mundo. E está encerrado o debate sobre a liberdade desses caras. É mole ou você quer mais? E aí você vem pra cima de mim com esse monte de estrela no peito e falar que quem não te conhece que te compra, vai. Bom, Massacre de Porongos, anota aí. Pra que serve? Já que eu toquei no assunto, pra que serve as Forças Armadas no Brasil? Pra dar golpe e fazer isso aí, só. Só pra isso. Bom, vamos lá. Foda-se. Caramba. Agora vamos falar da Revolta dos Escravos, né? Tem que chegar lá. A Revolta dos Escravos é a seguinte, moçada. Tem a ver com os usos do passado, né? A partir de 2003, você tem aí a Lei 10.639, né? Obrigando o ensino de África, cultura afro, não sei o quê. E aí alguns eventos que antes estavam meio ali enterrados, né? Em covas rasas da história, começam a aparecer. Já que nós estamos falando de revoltas populares aqui, movimentos sociais e tal, a revolta dos escravos se liga no contexto regencial porque, assim, sempre tiveram muitas revoltas de escravos, não só no Brasil, em todo lugar que existiu escravidão. Faz parte, né, essa revolta. As rebeliões, elas são comuns, né? A violência, por conta dos maus tratos, dos castigos. Os escravizados, eles reagem. Então você tem um histórico de revolta, sim. No período regencial, por exemplo, você tem uma revolta famosa em Minas Gerais, uma revolta de escravos, que é de escravos que se rebelam lá na região de Carrancas, em Minas Gerais. E aí toca um terror lá, vão ser capturados, presos e mortos. Tem essa revolta de Carrancas. Em 1838, você tem uma revolta famosa também no Rio de Janeiro, numa fazenda de café, liderada por um cara chamado Manuel do Congo. Manuel do Congo é uma revolta também de escravos, no período regencial, 1838. No caso assim, nem toda revolta de escravo também é pelo fim da escravidão necessariamente, né? Você não tem ali, às vezes a revolta é contra castigo, a revolta é contra a venda, né, de alguém da sua família. Nem todas elas têm como pauta, parece doido falar isso, mas nem todas elas têm como pauta central o fim da escravidão, mas são revoltas de escravos, né? E aí, como nem todas elas são pelo fim da escravidão, você tem em 1835, a mais famosa e a que você deve prestar mais atenção para a tua provinha aí,
é uma revolta que acontece em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1835, que é conhecido como Revolta dos Malês. Malês era um grupo, assim, usava esse nome, né, para escravizados africanos que tinham chegado recentemente do continente africano para no Brasil, e eles eram muçulmanos, eles eram convertidos ao Islã. Liam, escreviam e falavam em árabe. Então você tem aí os muçulmanos, é o pessoal que veio da Nigéria, Nagô, Yorubá, nós estamos falando desse povo aí, tá? Do grupo Yorubá, do povo Nagô, do que hoje se chama de Nigéria, para ficar bem explicado e não dar confusão. Na verdade, a palavra é Imalê, né, que é aquele que é muçulmano, que foi convertido ao Islã. Aqui no Brasil se popularizou como Malê. Esse pessoal tentava, como forma de resistência, manter a sua religião aqui. Só que o Brasil é católico, né? Era proibido e era punido com violência a prática do islamismo aqui no Brasil. Várias reuniões eram atacadas. Você tinha em 1834 uma mesquita clandestina lá, que o pessoal ia escondido na mesquita, que foi destruída. Prenderam um líder religioso do Islã deles lá, que é o Haruna, era o mestre Haruna. Então, assim, você tem um conflito ali, uma tensão, além da escravidão, que é uma questão religiosa também, envolvendo o islamismo. E aí esse pessoal se juntou, a religião deu liga, né, nessas pessoas ali em Salvador, e eles juntaram mais ou menos um grupo de 600 pessoas e resolveram, planejaram um ataque num feriado lá em janeiro, num dia de madrugada, num domingo de madrugada, quando a cidade estivesse dormindo, eles iam fazer um ataque, todos esses escravizados, e a ideia era tomar Salvador e descer por Recôncavo Baiano, libertando outros escravos islamizados também, mas como nem toda rebelião era pelo fim da escravidão, a ideia deles era fazer uma monarquia islâmica e inverter a ordem das coisas lá. A ideia era fazer uma monarquia islâmica escravista. E aí eles iriam escravizar quem? Os brancos que os tinham escravizado. É nessa hora que você tem que fazer assim, ó. Meu Deus, eles iam escravizar os brancos. Eles queriam escravizar os brancos. Olha que horror, né? Isso dá historicidade para a revolta, né? Porque você não fica com aquela ideia de tentando criar uma coisa heróica, né? Mas você entende a revolta também. É absurdo pretender uma escravidão branca, sim, assim como era absurdo 300 anos, mais de 300 anos de escravidão negra, né? Então você tem um processo aí que é contraditório, sim. Mas só que esse movimento, ele tem um X9, né? Um dos caras lá se arrependeu, entregou o movimento, e antes de chegar a madrugada, eles já vão ser atacados, e aí eles têm que adiantar a revolta deles, e eles não conseguem combater as tropas que estão ali. Existia um medo, as tropas do governo, da Bahia e tal, existia um medo muito grande de uma revolta de escravos, pelo que tinha acontecido no Haiti, né? Então esse movimento dura assim um dia, porque reprime com muita violência, 70 pessoas vão morrer ali, outros vão ser presos e condenados à morte depois, enfim, mata no ninho, porque esse tipo de revolta aí para o governo nesse momento era muito ruim. O que eu queria dizer para vocês com essas revoltas de escravos, e finalizando aqui as revoltas regenciais, são os usos que a gente faz do passado, né? Porque a revolta dos malês, por exemplo, começou a aparecer há poucos anos para cá, né? E o que a gente resolve guardar, o que a gente resolve esquecer, né? Eu falei o nome de uma pessoa aqui com vocês agora há pouco, que foi oficializada na nossa memória, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias foi um grande repressor dessas revoltas, inclusive populares, né? Com mão de ferro, foi lá e pá! E aí vira nome de rua em todas as cidades, e aí de repente todo mundo tem que saber quem é o Duque de Caxias, ou o famoso Tamandaré, né? Eu gosto do Tamandaré. Tamandaré foi um almirante também que sentou o pau lá na Confederação do Equador, né? Que tinha as ideias republicanas contra o governo do Pedro I. Então assim, o que nós resolvemos lembrar e o que nós resolvemos esquecer do nosso passado pode ser usado no presente, né? Então quando você faz uma homenagem dando o nome de uma escola, ou dando o nome de uma avenida, o nome de uma rua, né? E alguns nomes se perdem pela história porque não é para ser lembrado mesmo dentro do projeto, e outros nomes vão ser enaltecidos. Então a gente usa o passado conforme é conveniente para a gente. No momento em que você está discutindo políticas raciais, cotas, políticas afirmativas, igualdade, estatuto da igualdade racial, essas pautas históricas das revoltas de escravos e de tudo isso, volta para o contexto.
No momento que você está discutindo o direito das mulheres e tal, volta a história da mulher também. Então você tem usos, né, no presente do nosso passado. Uma dica para vocês pesquisarem, existe uma ocupação do movimento do sem teto no Rio de Janeiro, uma ocupação ali perto da Assembleia Legislativa no Rio, que chama Ocupação Manuel do Congo, que é uma referência a esse movimento de resistência à escravidão lá de trás, que aconteceu em 1838, no Rio de Janeiro, né? E o que mais? Acho que só. Não esqueça que no Brasil, né, a gente precisa de um estatuto de igualdade racial para regular essas relações étnico-raciais, principalmente na escola e tal. Então isso tem a ver com os vestibulares também. O que eu quero dizer nisso tudo é o seguinte, moçada, que o presente ele está sempre perguntando para o passado. E novas perguntas trazem novas respostas. Olha o período que nós estamos analisando, o período regencial. De repente, há décadas atrás, ninguém perguntou se tinha movimento negro ali. Hoje nós estamos perguntando. Como a pergunta é diferente, a resposta também é diferente. E aí, o panorama final aqui é o seguinte. No geral, você vai notar que essas revoltas, eu comecei falando isso, né? Essas revoltas elas ameaçam a ordem e ameaçam a unidade territorial. Se por um lado elas ameaçam a ordem por conta do fim da escravidão, ou da questão da terra, ou da pobreza, ou da miséria, da representatividade, enfim. E ameaçam a unidade territorial porque muitas delas são separatistas, como vocês viram aqui. Só que, percebam que o desfecho de todas essas revoltas, com exceção da Farroupilha, é o governo sentando o pau na galera, né? Na maioria das vezes. Só que aí, cara, o governo percebe também, o Império percebe que só usar a força não estava dando mais, né? Então, há também ali uma ideia de que precisa de algo mais forte do que a força para manter a unidade territorial. Não vai dar para ficar descendo pau na galera a todo tempo. Talvez precise de uma coisa simbólica para dar unidade. E essa coisa simbólica é esse camarada aqui, é o nosso Dom Pedro II, Pedro de Alcântara. O Pedro II, antecipar a maioridade dele é um projeto, é uma manobra, porque assim, nem os liberais, nem os conservadores estavam satisfeitos com o caos que estava em 1840. O projeto da maioridade é uma lei proposta, né, a declaração da maioridade, é um golpe porque vai contra a Constituição. A Constituição prevê que ele vai assumir só em 1843, né, quando ele tiver a maioridade, mas antecipando a maioridade é uma manobra. Só que essa manobra que é proposta pelos liberais, que não estão no poder, e vem nessa manobra tendo a tutela do imperador, que eles possam voltar para o poder, a elite, né, do grupo liberal, não é tão rejeitada pelos conservadores. E até o povo entra no meio desse processo. É como se fosse um grande acordo. Porque o povo, as províncias, os liberais, os conservadores estão entendendo que está faltando um negócio ali para dar legitimidade. Então você tem um pacto entre os conservadores e os liberais. É melhor a gente aprovar a maioridade do Pedro II, já que tem um apelo popular, isso foi para a imprensa, a população apoiou e tal. É melhor a gente antecipar a maioridade dele, tentar dar legitimidade para a unidade territorial do Brasil Império e manter o desenho, manter essa ordem, do que a gente ter que ficar lidando com o movimento separatista, republicano, abolicionista. É preferível isso, né? Então você tem uma manobra, você tem uma... na antecipação da maioridade dele, algo simbólico. Porque aí, você lembra que tinha gente revoltada falando, não, a gente só conversa a hora que o Dom Pedro... Então, tipo assim, agora tem um imperador, galera, vamos respeitar. E aí o imperador vai começar um governo e ele vai ter que... Aí você fala assim, César, mas peraí, aí tem o Dom Pedro II. Mas e esse lance da centralidade, né, ou da autonomia, e esse lance dos conservadores e dos liberais? Aí essa é uma tarefa para ele. Ele vai ter que deixar a barba crescer e mostrar que ele é maduro o suficiente para fazer essa negociação política. O café vai ajudar bastante, né, que a crise econômica vai... O café vai melhorando a situação do Brasil. Mas nós temos aí uma manobra, né? Os liberais vão lá e fazem a sociedade promotora da maioridade do imperador, lançam uma campanha, o povo adere à campanha, os conservadores olham e falam, cara, acho que vai ser bom para todo mundo, né? E aí você tem um golpe ali então, né, um pacto feito pelas elites, assistido pelo povo, que o imperador com 15 anos de idade vai assumir. Olha que doideira, assume o trono com 15 anos de idade, lógico, tutelado ali e tal, mas ele vai ter que amadurecer e mostrar competência muito cedo. Beleza, galera? Feita essa antecipação então do imperador, nós finalizamos aqui, aí fica a história do Segundo Reinado, né?
Nós temos, nessa aula de hoje, nós falamos do contexto, né, e dos significados dessas revoltas de um modo geral. Elas não estão na mesma moldura, mas elas ameaçam. Não estão na mesma moldura porque tem particularidades em cada uma delas. Mas, no geral, elas ameaçam a ordem e a unidade, que também é o panorama geral que eu dei aqui no fim. Falei para vocês das sociais e das políticas, né? Cabanagem, sabinada, balaiada, e a farroupilha. Falei das revoltas de escravos, do uso do passado, do presente, dessas questões tensas e tal. E falei aqui do cenário geral no fim, né? A interpretação que se faz de todas elas e da antecipação da maioridade do Pedro II. E aí vai começar o segundo reinado. Aí esse é um outro rolê, esse é um outro passeio, tá bom? Espero que tenha ficado mais fácil aqui o que a gente propôs hoje. E essa foi a aula 20. Eu queria pedir desculpa para vocês por essas duas aulas, pela 19 e pela 20. Eu não vou gravar de novo, vai ficar essas aulas mesmo, mas é que não tá fácil, galera. É muito difícil achar Eu gosto muito do que eu faço, mas é muito difícil achar um sentido, né, pro que a gente faz, principalmente eu que estou dando aula de história. É muito difícil achar um sentido pro que você faz com tudo que está acontecendo agora, né? E é impossível a gente ficar neutro nessa história, não há neutralidade, não é possível nisso. E é impossível também a gente não se sensibilizar com tudo isso que está acontecendo, né? No momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, nós estamos caminhando aí para mais de 16 mil mortos, né? Chegando na casa de 20 mil mortos com tudo que está acontecendo, uma parte da população negando ainda o que está acontecendo, pessoas na rua fazendo protestos e com caixão, sabe? Tirando sarro, tem um clima pesado no ar, né? E eu sinto esse clima porque é muito difícil sentar para preparar uma aula de período regencial do Império, né? Se eu estou vendo que as pessoas não estão conseguindo entender o que está acontecendo agora, né? No contexto e as nossas instituições e o funcionamento do país e tal, mas é uma tarefa que eu me propus e eu me proponho todos os dias tentar explicar o Brasil. Mas hoje eu não estou bem e não estava bem, tá? Então a aula ficou do jeito que ficou. Mas como nós somos humanos, ela vai ficar assim, que é para vocês saberem também que um dia o teu professor não está bem, o teu pai não está bem, teu companheiro não está bem, tua companheira não está bem, teu funcionário não está bem, teu patrão não está bem e o mundo não está bem. Hoje é um dia que nós não estamos bem, tá bom? Obrigado, até mais.